Boa noite a todos. Hoje teremos mais uma palestra da Antena Ambiental. E a palestra de hoje é com a Marta Humus. Ela é geógrafa e mestre em sensoriamento remoto. Desde 2011, é analista de geoprocessamento da Embrapa, Pesca e Agricultura, atuando nas áreas de cartografia social, análises espaciais das dinâmicas de aquicultura e pesca no Brasil, levantamentos batimétricos e confecção de bancos de dados espaciais. Lembramos que as perguntas devem ser feitas durante a live e serão respondidas ao final da palestra. O formulário de presença vai ficar disponível ao final da palestra e já está na descrição da live, juntamente com o link para o nosso sorteio de uma inscrição na 6ª Jornada de Gestão e Análise Ambiental. Boa noite, Marta. Oi, boa noite a todos. É sempre um prazer falar sobre o Sítio Aquicultura. Eu gostaria de agradecer a organização da Jornada da Antena Ambiental pelo convite. Fiquei muito honrada, agradecer a coordenação da Silvia, agradecer a Gabriele e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente também, né? Quem pôde dar um pouquinho do tempo para conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Eu vou compartilhar a tela, a Gabriele já me apresentou, estou à disposição para responder as perguntas, eu acho que a Gabriele vai mediar, né? Então, qualquer pergunta que aparecer, você pode me interromper, viu, Gabriela, em qualquer momento. Ao final, a gente passa todas. Então, tá bom. Eu estou monitorando aqui. Tá bom. Deixa eu só compartilhar minha apresentação aqui. Vocês estão enxergando? Gabriele, você me avisa quando tiver aparecido na tela? Já está lá. Então tá bom, gente. Hoje a gente vai apresentar, então, um projeto que vem sendo desenvolvido pela Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com outras unidades da Embrapa, que é o Sistema de Inteligência Territorial Estratégica para a Aquicultura no Brasil. O que é o Sítio Aquicultura, então? O Sítio Aquicultura, ele é um sistema de inteligência territorial estratégico inédito voltado para a realização de análises espaciais e disponibilização de informações sobre a cadeia produtiva da aquicultura no Brasil. O que é aquicultura, né? Eu acho que muita gente acaba ficando em dúvida. Eu mesma, quando entrei na Embrapa Pesca e Aquicultura em 2011, não fazia ideia do que era. A aquicultura é a criação de organismos aquáticos em ambientes controlados, né? Então, pode ser peixe, pode ser camarão, pode ser rã, pode ser jacaré. E o Sítio Aquicultura, ele trabalha principalmente com peixes, com a piscicultura continental e com o camarão de água doce e salgada, né? Com todas as espécies de peixes e camarões de água doce e de água salgada. Qual que é a diferença entre pesca e aquicultura? A aquicultura é uma atividade pecuária e pesca é uma atividade extrativista. Então, a aquicultura, por ser considerada uma atividade pecuária e a criação de organismos aquáticos em ambientes controlados, ela acaba entrando para uma cadeia produtiva que pode ser organizada, né? Qual que é a contextualização do projeto, né? Como que se iniciou essa ideia? As informações que existem disponíveis sobre a aquicultura no Brasil, elas são muito difusas. Elas são disponibilizadas em diferentes fontes, né? E nunca elas estão espacializadas. Como eu sou analista de geoprocessamento na Embrapa, eu digo que se esse sistema já existisse, eu teria sido a principal usuária dele. Porque todas as informações que eu precisei trabalhar sobre a cadeia produtiva da aquicultura, eu não encontrei. Eu acabei tendo um trabalho muito grande para levantar as informações, para compilar as informações e para espacializar elas. O
projeto, na verdade, nós temos 3 diferentes fontes de financiamento. A gente tem o Fundo Amazônia, que foi um edital disponibilizado em 2016, onde a gente pôde escrever o primeiro projeto e o projeto semente que deu origem aos outros, que tinha como principal resultado previsto um WebGIS. Porém, o edital do Fundo Amazônia, numa linha de geotecnologias, ele tinha uma limitação de abrangência territorial, pois ele só abrangia o bioma amazônico e trabalhava com as espécies nativas. Como a gente pensou que o trabalho da gente montar uma equipe, da gente pensar em metodologias para esses levantamentos de dados para o bioma amazônico e para o resto do Brasil seria semelhante, nós então aproveitamos uma segunda oportunidade que surgiu num segundo edital, que foi do BNDES e o projeto BRS Aqua, que é um projeto bastante abrangente, liderado pela Embrapa Pesca e Aquicultura também. E nós pudemos inserir e submeter dentro desse segundo projeto o mesmo sistema de inteligência territorial estratégica abrangendo os demais biomas, e trabalhando com algumas espécies específicas, como o camarão, tambaqui, a tilápia e a garopa. Como produto de entrega, como principal resultado dentro desse segundo projeto, também era um WebGIS, nós começamos a pensar em quem seriam os principais usuários desse sistema. Então, quem que é a pessoa que senta em frente ao computador e começa a explorar um WebGIS ou um GeoWeb? Nós pensamos que nós atingiríamos grande parte dos atores da cadeia produtiva da aquicultura. Porém, o principal ator dessa cadeia ficaria de fora, que é o produtor rural. Nós pensamos que produtor que vai parar em frente ao computador e vai ficar mexendo e fuçando no WebGIS. E para a gente conseguir atingir esse público também, a gente pensou no terceiro projeto e a gente pôde submeter, financiado pelo Sebrae, porém, como resultado de entrega, como produto de entrega, a gente pensou num aplicativo para celular. Hoje em dia, há uma grande popularização no uso de geotecnologias. Haja vista o Google Maps, o próprio Google Earth no ambiente mais acadêmico, os aplicativos para celular que utilizam bases de mapas, né, como o Uber, como o Tô no Lucro, enfim, o próprio compartilhamento de localização via WhatsApp, né, a gente acredita, então, que o produtor rural, via um aplicativo, ele vai ter acesso a essa tecnologia também. A equipe do projeto, então, ela é formada, né, por várias unidades da Embrapa, né, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Ela é liderada, o projeto é liderado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, e eu sou a coordenadora desses 3 projetos. Ela também tem, ao todo, né, são 79 pessoas envolvidas. Aqui, só deixa eu voltar, a gente tem também como parceiros as secretarias de assistência técnica rural estaduais, os órgãos ambientais estaduais também, e ao todo estão envolvidas, então, cerca de 79 pessoas. Aqui é uma foto do primeiro workshop do Sítio Aquicultura, que foi realizado aqui em Palmas, de 4 a 6 de setembro, né? Não sei se eu falei, a Embrapa Pesca e Aquicultura fica localizada em Palmas. Nós realizamos também um segundo workshop com os membros da equipe do projeto, né, em Campinas, de 3 a 4 de dezembro de 2019. Aqui falando um pouco mais sobre as nossas parcerias, né? Como é um projeto, mais para frente eu vou falar mais sobre a metodologia dele, mas ele foi pensado, então a primeira etapa dele é o levantamento de dados. E onde que a gente vai conseguir esses dados, né? A gente tem alguns dados que estão disponibilizados na rede, como eu falei, em fontes difusas, mas a gente tem muito dado também sobre aquicultura que não está disponibilizado em nenhum lugar. E para que a gente conseguisse essas informações, nós entramos em contato
com as agências estaduais de assistência técnica rural, com as agências estaduais de fiscalização ambiental, com as agências estaduais de defesa sanitária e com as secretarias estaduais de agricultura e pesca, quando elas existem. Não é todo estado que possui uma secretaria especial para aquicultura e pesca. Como que foi, então, esse contato? A gente enviou ofícios para todas essas unidades, nós ligamos, muitas delas já responderam o nosso contato e enviaram informações. Os recursos dispendidos, então, dentro desse projeto, Gabriela, eu só vou pedir licença para você, que eu peguei uma apresentação um pouco mais antiga. Deixa eu pegar a apresentação mais nova, que eu acho que vai ficar mais fácil, que eu fiz algumas alterações só um minutinho, gente. Tá. Live tem dessas coisas, né? Já coloquei para apresentar. Tá bom. Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação nova? Saiu a apresentação. Tá, eu estou carregando aqui. Eu acho que você tem que pôr para compartilhar novamente. Pronto, agora vocês estão enxergando? Agora está apresentando. Tá, legal. Até eu achei estranho, porque eu tinha preparado uma apresentação mostrando um pouco mais sobre o que é agricultura. Vocês me dão licença, eu vou voltar um pouquinho a essa temática, porque eu acho importante essa contextualização, né? Então, como eu já falei, o que é aquicultura? Aqui eu mostro umas imagens da aquicultura praticada em viveiros escavados, aqui da aquicultura praticada em tanques-rede, que é uma outra modalidade, aqui é normalmente em reservatório ou em águas abertas, né? Aqui é um exemplo de cultivo intensivo de camarão, então é uma carcinicultura no sistema fechado, e aqui são alguns laboratórios de alevinagem. Como esses dados a gente levantou, eu acho que vale a pena a gente mostrar um pouquinho sobre o que é. Eu também pensei, já que é a quarentena ambiental, né, por que a aquicultura ela se configura como uma atividade ambientalmente viável, né? Primeiro porque ela é uma alternativa à pesca predatória, né? A gente tem poucas informações sobre a pesca, como eu diferenciei no início, a pesca da aquicultura, a pesca sendo uma atividade extrativista, se ela não tem uma regulação, né, ela pode se tornar predatória ao meio ambiente, né, uma regulação ideal. A aquicultura também, ela é considerada uma atividade de baixo impacto pelo CONAMA, o que na maior parte das vezes acaba fazendo com que o licenciamento ambiental ele seja um pouco mais simplificado, né? É uma produção rápida de proteína animal, já que o ciclo, por exemplo, da tilápia, ele demora 6 meses, né? Então, desde que o viveiro ele é povoado pelos alevinos, né? Em 6 meses a gente já tem aí os peixes já engordam e a gente já pode fazer a despesca, né? Também a maior densidade dos viveiros, né? Então ele ocupa menos espaço, a agricultura ela ocupa menos espaço para a produção, se comparada à suinocultura ou à bovinocultura e mesmo à avicultura, né? Ela é uma atividade bastante praticada em pequenas propriedades e propriedades de aquicultura familiar. Então, de acordo com o último censo agropecuário do IBGE,
a gente chegou aí ao número que cerca de 70% das propriedades que são produtoras de peixe, elas têm até 20 hectares, né, o que, de certa maneira, acaba proporcionando um cultivo menos intensivo e, portanto, menos prejudicial ao meio ambiente. Mas nem tudo é uma maravilha, né? A aquicultura, ela possui também alguns desafios ambientais. Um deles é a falta de informação científica e tecnológica sobre espécie nativa. Então, o que acontece? O Brasil, hoje em dia, ele é um grande produtor de tilápia. Só que a tilápia é uma espécie exótica no Brasil, né? Tem problema? Qual é o problema ambiental disso, né? Justamente a falta de informação científica sobre o cultivo da tilápia, né, ele faz com que a gente fique, o ambiente ele fique mais vulnerável, né? Falta também o aperfeiçoamento da matriz genética da aquicultura, isso já a gente pensando no cruzamento de espécies nativas para que se gere animais um pouco maiores, que forneçam filés que são palatáveis, que o consumidor aceite, né? Então, com um filé mais gordo, ele tem menos espinha, né? Falta também a criação de pacotes tecnológicos para as espécies nativas, né? O estabelecimento de zonas de aptidão, então, em quais locais a atividade aquícola ela se torna ambientalmente viável em detrimento de outros. E o grande desafio da aquicultura, que é o licenciamento ambiental, porque estima-se que 80% da atividade ela seja realizada na informalidade, né? E agora que a gente tem trabalhado os dados de licenciamento ambiental também, a gente percebe claramente que as propriedades não têm licenciamento ambiental. E por que não tem? Né? Já que o licenciamento ambiental ele pode ser simplificado, porque falta informação, né? Aqui eu já falei sobre a contextualização do projeto, então eu vou passar por essa parte. Eu já falei o que é o Sítio Aquicultura também, as diferentes fontes de financiamento e as diferentes abrangências territoriais, né? Eu acho que eu estava aqui na outra apresentação. Na prática, então, esse projeto, operacionalmente, a gente trabalha com um único projeto, com uma única equipe, né? Então, a gente considera o CIT Brasil, né? E não o CIT Bioma Amazônico ou o CIT demais biomas. Aqui eu já falei da equipe também, dos workshops que nós realizamos, dos parceiros. Vamos entrar, então, nas etapas do trabalho. Então, o CIT Aquicultura, ele tem 5 principais etapas. A primeira delas é o levantamento de dados, né, onde, aos moldes da Embrapa Territorial, eu não sei se vocês conhecem, mas, enfim, a Embrapa Territorial ela tem uma série de sistemas de inteligência territorial estratégica regionais. O primeiro CIT aplicado a uma cadeia produtiva específica é o CIT Aquicultura. Normalmente, então, a Embrapa Territorial ela trabalha com 5 principais quadros, e nós, dentro do CIT Aquicultura, inserimos o 6º quadro, que é o quadro aquícola. A primeira etapa é o levantamento de dados, a segunda é a padronização e a validação das informações levantadas, a terceira é o cruzamento dessas informações, eu vou falar mais para frente sobre cada etapa dessa, a quarta é a elaboração dos indicadores técnicos e as análises estratégicas, e a quinta é a consolidação e a divulgação dos produtos finais. Aqui, então, só exemplificando, né, o que faz parte de cada quadro. Então, no quadro aquícola, a gente tem uma série de informações, uma série de camadas de dados, né, lembrando que, por fazer parte de um sistema de inteligência territorial estratégica, qualquer informação ela só faz sentido se ela for espacializável, se ela estiver relacionada a uma entidade espacial. E dessa maneira, então, a gente tem dentro do quadro aquícola, parques aquícolas, localização dos parques aquícolas, colégios técnicos e cursos superiores em aquicultura, laboratórios de formas jovens e por aí vai. No quadro socioeconômico, a gente tem, então, os dados secundários de população total, população urbana e rural, de PIB dos municípios,
da existência de programas sociais, do pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários e daí adiante. No quadro natural, então a gente tem os biomas, a geologia, o relevo, a hidrografia, o clima. No quadro agrícola, a gente tem a quantidade produzida de lavouras temporárias e permanentes, efetivos de animais. No quadro de infraestrutura, a gente tem as malhas rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias, e por aí vai. Já passando para a segunda etapa, então, de padronização e validação desses dados. Por que a primeira e a segunda etapa nós consideramos as mais importantes do projeto? Porque se alguma coisa estiver errada nessas primeiras etapas, esse erro ele pode influir mais adiante quando a gente começar a fazer as análises, né? Então, a padronização, cada informação que a gente levanta, a gente tem o trabalho, né, de primeiro espacializar. Nem sempre a gente tem o dado espacializado já pronto. Aliás, na maior parte das vezes a gente não tem essa informação pronta e a gente tem que gerar essa informação espacial. Então, por exemplo, eu tenho a lista de unidades de beneficiamento de pescado ou entrepostos de pescado. E essa lista, ela vem com o endereço ou com o telefone, né, eu só tenho o nome desse entreposto. Como que eu valido essa informação? Primeiro, eu entro no Google Maps, procuro pelo endereço desse entreposto, localizo, levanto a coordenada geográfica desse entreposto, depois eu vou ligar para esse entreposto para perguntar primeiro, se ele está ativo, qual tipo de registro que ele tem, se é um serviço de inspeção federal, o CIF, se é um serviço de inspeção estadual, o CIS, é um serviço de inspeção municipal, né? Qual que é a capacidade de processamento dele, enfim, eu completo as informações que eu tenho disponível. Depois que eu chequei essas informações, isso eu estou falando, não é só para entreposto de pescado, não, é para cada variávelzinha dessa daqui, que a gente faz esse tipo de validação. Uma vez que eu tenha os dados todos planilhados, eu preciso ajustar o sistema de projeção dele, né? Eu já chequei a localização e a existência dessa estrutura, e daí, então, ele entra para o meu banco de dados espacial. O cruzamento das informações aqui, como eu falei, tem cada quadrinho desse, ele tem uma série de informações e de variáveis, né? E qual que é o objetivo? É a gente perceber qual é a relação que existe entre esses diferentes quadros e o quadro aquícola. Então, esses diferentes quadros, eles estão aqui orbitando sobre o quadro aquícola, e o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer uma série de iterações entre cada variável desses quadros, para eu entender como essas variáveis influem no desenvolvimento da atividade aquícola em algum lugar, em detrimento do desenvolvimento em outro lugar. Então, por exemplo, o quadro natural. O que eu tenho dentro do quadro natural? Dado de temperatura, dado de pluviosidade, dado de tipo de solo, né? Correlacionando essas informações com a quantidade produzida em determinado município, determinada região, eu vou chegar a estabelecer um peso para essa variável. Então, eu comparando as diferentes regiões do Brasil. A pluviosidade, qual que é a influência da pluviosidade ou da disponibilidade hídrica para o desenvolvimento da atividade aquícola, né? Num primeiro momento, parece que essa relação é muito clara, né? Porque até a gente tinha um antigo chefe aqui na Embrapa Pesca e Aquicultura que ele dizia: a tecnologia é maravilhosa, mas até hoje não desenvolveram nenhuma forma de criar peixe fora d'água, né? Mas, por exemplo, no Tocantins, a gente tem uma situação que é atípica. O maior polo de produção aquícola de tambaqui no estado, ele não está na região, ele não está localizado na região de maior disponibilidade hídrica, né? Não é na região que chove mais, não é na região que tem uma amplitude menor de temperatura, ele está localizado numa região onde o preço de terra é menor. Então, o empresário, ele chegou e ele procurou o preço de terra,
Ele viu que tinha uma certa disponibilidade hídrica, né? Então é uma variável importante, mas nesse caso ela não foi a variável de maior peso, né? Então são essas as relações que a gente tem estudado, né? Daí a gente parte, uma vez que a gente descobriu essas relações e o peso de cada variável para o desenvolvimento da atividade aquícola, a gente consegue elaborar indicadores técnicos, principalmente econômicos, para o desenvolvimento da aquicultura e análise também. Que análises estratégicas seriam essas? Né? A gente pode considerar, por exemplo, que já que no Tocantins, pegando o exemplo do Tocantins, em que a disponibilidade hídrica, apesar de ser uma variável importante, não é a variável de maior peso, a gente vai ter um diagnóstico da aquicultura nas diferentes regiões do Brasil. E com esse diagnóstico, a gente pode prospectar futuros cenários de desenvolvimento sustentável da aquicultura. Então, de repente, existe uma região do Brasil que ela reúne essas variáveis de maior peso, né, para a aquicultura e que a atividade não é desenvolvida lá, né? Então, será que ali não é um futuro cenário para o desenvolvimento da atividade aquícola? Né? Qual que é a vantagem desse desenvolvimento da aquicultura? Considerando que é uma atividade praticada por pequenas propriedades rurais, é uma atividade em que, atualmente, o insumo mais oneroso é a ração, né? Porque depois a gente vai até entender um pouquinho por quê, né? Será que não vale a pena, em algumas regiões onde eu tenho esse cenário propício para o desenvolvimento, será que não valeria a pena instalar uma fábrica de ração ali? Será que não valeria a pena a criação de uma política pública para o desenvolvimento da agricultura? Por fim, a última etapa, então, é a consolidação e divulgação dos produtos finais, que é um WebGIS ou um GeoWeb, né? Aqui é só ilustrativo, né? O GeoWeb ainda não existe, né? A gente está atualmente na fase de levantamento dos requisitos para o sistema e um aplicativo para celular, abrangendo, então, os diferentes públicos-alvo do projeto. Um WebGIS, que ele vai atender a comunidade científica, aos formuladores de políticas públicas, aos tomadores de decisão, aos investidores, tanto das esferas públicas quanto privadas, né? E o aplicativo para celular, que ele vai atingir o público-alvo dos produtores rurais. Então, qual que é a ideia do aplicativo? O produtor rural, ele vai conseguir se enxergar no mapa, né? Então, a maior parte dos celulares, hoje em dia, dos aparelhos celulares, eles possuem o GPS, né? Então, uma vez que o produtor ele entra nesse aplicativo, ele enxerga onde está a propriedade dele, ele pode buscar, dentro desse aplicativo, onde está localizada, por distância rodoviária, a fábrica de ração mais próxima, o entreposto de pescado mais próximo dele. Ele pode enxergar que, além dele, existem outros produtores também próximos dele. Então, será que isso não vai fomentar o associativismo, o cooperativismo? Né? Então, será que se esses produtores, eles se enxergarem no mapa, enxergarem que existem mais produtores, será que se eles se juntarem para compras coletivas, né, para uma venda coletiva, né, será que isso não vai, ou até mesmo para a criação de uma cooperativa que beneficie o pescado, então ele não vai precisar mais vender o peixe inteiro? Será que se ele filetar esse pescado, ele não vai atribuir mais valor, né, para a produção dele? Então, essa é a ideia do aplicativo, né? E do WebGIS é fornecer informações para quem vai formular as políticas públicas ou para quem eventualmente deseja investir nessa cadeia produtiva, né? É importante ressaltar que um trabalho como esse, ele faz mais sentido para a cadeia produtiva da aquicultura por ela ser uma cadeia pouco estruturada. É um nicho de mercado novo no Brasil. Eu não sei se a maioria de estudantes aqui, mas quem não for, vai lembrar que dificilmente a gente encontrava tilápia, filé de tilápia para vender no supermercado.
E a tilápia, ela teve uma aceitação muito grande do consumidor, porque ela vem filetadinha, é um filezinho, sem espinha, é gostoso, né, e faz bem. Então, assim, é uma proteína animal de qualidade, né, em razão do insumo ser muito caro ainda, ela se assemelha, o preço da tilápia, ela se assemelha a uma carne de primeira, mais ou menos, né, um bife de um contrafilé, né, mas enfim, é uma alternativa saudável para o consumo de proteína também. Aqui já entrando então nos resultados preliminares, né, eu vou mostrar agora uma série de mapas com informações que a gente já levantou dentro do projeto. Aqui a gente tem as unidades de beneficiamento do pescado, né, que são os entrepostos ou frigoríficos de pescado, onde cada triângulozinho rosa desse aqui corresponde à localização exata do entreposto. Associado a cada pontinho desse, a gente tem uma série de atributos, né? Que é o nome do entreposto, o telefone dele, o endereço dele, né? Mais para frente a gente vai começar a divulgar também a capacidade de processamento dele, com quais espécies ele trabalha. Aqui a gente tem a localização das áreas aquícolas localizadas em reservatórios da União. Nesse caso, são as áreas... desculpa, gente, a tosse. Nesse caso, são consideradas aqueles viveiros de tanque-rede que eu mostrei no início da apresentação, né? Também, da mesma forma que os entrepostos de pescado, cada bolinha verde dessa corresponde à localização de uma área aquícola licenciada para atividade de tanque-rede, né? E tem associada a ela também uma série de informações. Aqui a gente tem a comercialização dos pescados, né? Então, que empresas que comercializam o pescado, que distribuem o pescado. Nesse mapa a gente tem, então, as instituições de ensino em pesca e aquicultura, então, onde estão os cursos técnicos em aquicultura, os cursos superiores públicos, os cursos superiores privados. Esse dado, ele já foi, a gente já levantou também as instituições de ensino em pós-graduação para aquicultura, os cursos de curta duração e as disciplinas ofertadas também sobre aquicultura aí nas diferentes instituições Brasil afora, né? Por que isso é importante? Para o desenvolvimento da aquicultura, a gente precisa de uma mão de obra especializada, né? Então, a gente enxerga alguns vazios, né, dessa mão de obra especializada. Será que não valeria a pena, né, quando a gente chegar lá na frente, se a gente descobre um cenário positivo, uma região que apresente um cenário positivo para o desenvolvimento da aquicultura, será que não valeria a pena o estabelecimento de uma instituição de ensino também em aquicultura para atender a essa demanda que pode surgir, né? Aqui são as empresas que prestam consultoria em aquicultura. Né? Então, a gente enxerga na região norte, a região sul e sudeste é chacoalhada de empresas de consultoria em aquicultura. A região norte, ela apresenta poucas alternativas, né? Assim como a região nordeste, mais concentrada aqui na zona costeira. Mas, quando, por exemplo, um produtor do Pará, ele precisa de uma consultoria, né, ou ele vai buscar em Belém, ou ele vai buscar em São Paulo, né? Aqui, empresas que vendem equipamentos para aquicultura. Quais seriam esses equipamentos? Aeradores para criação de camarão, tanques-rede, redes de despesca, enfim, onde é que estão localizadas essas empresas que vendem esses equipamentos? Mais uma vez aqui, eu sou um produtor do Acre ou do Amazonas, eu preciso comprar um tanque-rede. Onde é que eu vou comprar esse tanque-rede? Né? Provavelmente, o custo desse equipamento, ele vai ser bastante onerado em função da distância que eu vou adquirir ele. Né? Então, se eu sou um investidor, se eu tenho uma empresa de equipamento, por que eu não
invisto, né, na abertura de uma loja em alguma região que tem uma produção acuícola expressiva, mas que, no entanto, ainda não tem ninguém que forneça esse tipo de equipamento. Empresas de saúde animal, são as empresas que vendem remédios, vacinas para peixe, né? O que acontece? Hoje em dia, para a apicultura, a mortalidade de peixes é um problema muito grande enfrentado pelos produtores. Porque um peixe contaminado dentro de um viveiro, ele compromete a produção de 6 meses. E o produtor, ele perde muito dinheiro, além da dor de cabeça, de depois ter que desinfectar esse viveiro, né? Muito por conta também da dificuldade de acesso a medicamento e assistência técnica rural. Aqui, a localização das fábricas de ração, aqui a gente diferenciou, né, entre ração para peixe, para camarão, empresas que produzem ração para peixe e camarão, e algumas empresas que a gente ainda não conseguiu levantar para qual espécie específica que ela produz, né? E é justamente nessa etapa de validação das informações que a gente vai levantar, né? O que produz ração para peixe, para camarão, né? Para os dois. Aqui também é um exemplo onde, principalmente para o aplicativo, onde o produtor ele vai se enxergar, né? Onde ele está, ele vai levantar a localização dele e ele vai buscar a fábrica de ração mais próxima dele. Aqui, assim, o outro mapa de instituição de ensino em pesca e apicultura, onde aqui a gente já tem a informação, né, dos cursos de especialização e mestrado também. Os laboratórios de formas jovens, né, que são também, correspondem ao principal insumo para a produção apícola, né, uma vez, principalmente para a piscicultura e para a carcinocultura, que é a criação de camarões, né, uma vez que para povoar meus viveiros, eu preciso comprar a forma jovem dele, os alevinos, né? Por ser uma carga que é impossível ser congelada por razões óbvias, né? A inexistência de um laboratório de forma jovem próximo de mim, ela tira completamente a chance de eu estabelecer uma aquicultura em determinado local. Se eu não tiver a forma jovem, ou se eu tiver o acesso a essa forma jovem muito distante de mim, eu não consigo trazer ela para a minha produção, né? Aqui a gente tem, no Amazonas, em Rondônia, apesar de uma produção expressiva, a gente tem poucos laboratórios de formas jovens registrados, né? Então, será que, óbvio, como existe criação de peixe lá, provavelmente existe laboratório de forma jovem trabalhando na informalidade. Qual que é o problema de trabalhar nessa informalidade? O problema é principalmente sanitário, né? Se eu não tenho acesso a um produto a uma forma jovem de qualidade, livre de contaminação, eu posso comprometer a minha produção também, além dos problemas sanitários que eu posso causar para o meio ambiente. Aqui, exemplificando também o grande gargalo da aquicultura, que é aqui parece que é muito licenciamento ambiental, mas não é não, tá, gente? A gente só deu uma exagerada no tamanho do pontinho para que vocês conseguissem enxergar. Aqui em Rondônia aparece direitinho o Vale do Jamari, né, onde tem bastante propriedade aquícola, o oeste paranaense também, mas enfim, aqui a gente tem, em vermelhinho, são as licenças vencidas ou canceladas. Em azul são as licenças ativas, que estão ok. E em verdinho são as licenças que estão em tramitação ainda. A gente não tem dado para todos os estados, né, ainda. Principalmente para a Bahia, por exemplo. Não existe produção de peixe na Bahia, ou não existe produção licenciada? A gente não sabe. Por quê? No Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, a gente não encontrou a informação e o órgão estadual ainda não enviou para a gente. Então, a gente tem muito pouca informação sobre o licenciamento ambiental da atividade aquícola na Bahia, no Piauí, né, da mesma forma. No Amazonas, a gente também tem pouca informação, né? Enfim, são essas informações que a gente precisa validar.
Outro dado que a gente está levantando dentro do projeto Sede Aquicultura é a legislação relacionada à aquicultura no Brasil, a legislação estadual, federal e municipal, quando houver. Né? Mas para quê? O que adianta a gente ter acesso a toda essa legislação? A gente tem dessa legislação enquadrada nesses temas, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui o que está escrito, mas enfim, uma vez que a gente tenha toda essa informação organizada, ela vai permitir para a gente que a gente gere uma série de informações espaciais. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o mapa dos períodos de defeso para o camarão. Né? O que a gente observa? A gente tem aqui a data do defeso e a abrangência espacial da legislação. Em alguns casos, ela se sobrepõe, né? Porque a legislação estadual, quando ela é mais restritiva que a legislação federal, ela sobrepõe a legislação federal. Então, a gente tem esses casos também. Um outro exemplo de aplicação, de espacialização dessa legislação, é esse mapa das alíquotas de ICMS de pescado no Brasil. O que esse mapa está dizendo para a gente? Está dizendo que em toda essa faixa verdinha aqui, a circulação do meu pescado, ela não paga imposto. Né? Nessas outras regiões, aqui, ó, onde está, aqui no Acre, Distrito Federal, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, é onde é cobrado até 18%, né, do valor da carga para imposto, né? Então, se eu sou um investidor, por exemplo, onde que eu vou investir? Deixa eu voltar aqui. Onde que é o lugar mais adequado para eu investir? É onde tem um potencial bom de desenvolvimento da agricultura, é onde o Estado oferece mais benefícios para a minha produção, é onde eu tenho uma infraestrutura já montada, como fábrica de ração, laboratório de alevino e entreposto de pescado principalmente, né? Instituição de ensino também. Enfim, são informações que elas vão subsidiar tanto ao investidor de esfera pública ou privada, quanto ao formulador de política pública. Então, de repente, a gente tem uma região onde existe um potencial enorme, estou até apontando aqui o Pará, onde existe um potencial enorme para desenvolvimento de agricultura, mas que, por alguma razão, esse potencial ainda não foi explorado, né? Qual será o motivo disso? Será a cobrança de imposto? Será a disponibilidade hídrica? Será o preço da terra? Aqui uma outra atividade bastante importante dentro do projeto, que é o mapeamento dos viveiros escavados, né? Então, a Embrapa Territorial tem realizado esse mapeamento, onde a gente enxerga aqui, né, é um trabalho bastante abrangente, é um trabalho bastante difícil e inglório, né, porque a gente tem o retrato de uma época que a gente está enxergando uma imagem Sentinel de 2018, onde está sendo realizado um mapeamento visual desses viveiros escavados. Numa outra atividade, estão sendo testados métodos de classificação automática para esses viveiros também. Mas para validar esse método automático, fez-se necessário a gente fazer esse primeiro mapeamento de maneira visual, né? E a gente tem chegado a resultados bem interessantes. Uma vez estabelecida uma metodologia de mapeamento automático, a gente vai poder realizar essa atualização anualmente, enfim, a gente vai ter mais recurso para atualizar e analisar se cresceu, se diminuiu, quantos viveiros, quantas propriedades aquícolas trabalham na informalidade, se o licenciamento ambiental ele tem abrangido mais propriedades, enfim, uma série de análises vão poder ser feitas. Aqui a gente tem, então, um aglomerado de todas as informações que a gente já levantou, né? E a gente enxerga, é possível, só observando esse mapa, a gente já identificar alguns polos de aquicultura. Então, se eu tenho uma região em que eu tenho empresa de consultoria voltada para a aquicultura, entreposto de pescado, laboratório de alevino, fábrica de ração para peixe,
Opa, então essa região, né, esse cluster, né, esse aglomerado de estruturas, ele já me indica que aquela região ela tem a produção aquícola é bem desenvolvida. Né? Aliada a essas informações, nós trabalhamos também com as informações de produção pecuária municipal do IBGE. E um dos resultados, uma das análises que a gente vem realizando é justamente a identificação desses polos de desenvolvimento por meio da análise da produção pecuária municipal, de 2013 até 2018. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, né, eu tenho uma produção expressiva de camarão, Rio Grande do Norte e Ceará, eu tenho uma produção expressiva de camarão. Em que fase, em que estágio se encontram esses polos? Eu analisando a produção pecuária municipal de 2013 até 2018, vai ser possível traçar os gráficos de produção dessa região. Então, pode ser um polo que era bastante expressivo em 2014, 2015, e que ele vem decrescendo. Pode ser um polo que ele está estável. Pode ser um polo que ele está crescendo, ele está aumentando. Ele começou com uma produção mais baixa e agora ele já está atingindo uma maior produção. O que isso, só essa informação, ela vai me acender um alerta. Então, para a Embrapa especificamente, que tipo de intervenção tecnológica seria interessante nesse polo? Né? Que tipo de investimento em política pública, né, seria interessante nesses determinados polos? Uma outra etapa importante do trabalho, que infelizmente ela foi paralisada por conta da pandemia do coronavírus, era a realização de painéis para o levantamento dos indicadores técnicos e econômicos para a aquicultura, onde nós reuníamos produtores e atores da cadeia produtiva da aquicultura, como donos de fábrica de ração, ou representantes de entrepostos de pescado, e a gente, então, de maneira participativa, levantava as informações. Né? Então, que espécie que vocês cultivam? Qual que é o principal problema para a produção de vocês? É o preço da ração? A ração vem de muito longe? Enfim, esses painéis, eles vão ser realizados em todo o bioma amazônico. A princípio, a gente vai realizar eles no bioma amazônico e, se for interessante mais para frente, no resto do Brasil também. Essas atividades, infelizmente, elas foram paralisadas, né, por conta da pandemia. Mas além desses painéis que nós realizamos, também serão realizadas visitas aos produtores, onde os produtores vão responder um questionário também e para dar um maior subsídio para a elaboração desses dois sistemas. Quais são os próximos passos, então, do Sítio Aquicultura? É a validação dos dados, né, a publicação do informativo Sítio Aquicultura, que já está no forno, essas publicações, a gente já tem trabalhado nelas, onde cada mês a gente vai divulgar uma análise e o dado tabular e vetorial de uma variável. Então, a gente vai, provavelmente, começar pelas instituições de ensino em aquicultura, depois a gente vai liberar também as informações sobre os entrepostos de pescado. Por que isso? Né? Porque o lançamento do WebGIS está previsto para o final de 2021, início de 2022. Só que a gente está validando as informações agora. Então, a gente ficar segurando esse dado por 1 ou 2 anos, a gente vai acabar liberando e lançando uma informação que ela já está defasada no tempo. Então, para que isso não ocorra, mês a mês a gente vai liberar uma variável, né? Também está previsto um workshop para definição dos requisitos do sistema. Esse workshop ele vai ser realizado de maneira online. Também a gente vai juntar esses principais atores da cadeia produtiva da aquicultura e estudantes, enfim, quem tiver interesse, né, o convite vai ser aberto e a gente vai trabalhar na definição desses requisitos. Que tipo de consulta é interessante eu ter no WebGIS e no aplicativo para celular? Então, o produtor, o que ajudaria você? Ajudaria se você pudesse subir um dado sobre a sua propriedade? Então, você marca o pontinho lá e responde o que você produz. Ele poderia subir também uma informação de alguma eventual fábrica de ração que a gente não tenha considerado,
né? Enfim, o aplicativo ele vai ser colaborativo, né? Para o WebGIS, que tipo de consulta é interessante? Eu quero saber a produção pecuária municipal para o ano de 2015 no bioma amazônico, né? Então, esse tipo de resposta e de consulta é interessante para você que é formulador de política pública? É interessante para você que é investidor, né? Então, é esse tipo de requisito que a gente vai levantar. Está prevista também a confecção do Atlas da Aquicultura Brasileira, já que a gente vai ter essa gama de informações, né? E, por fim, o lançamento do GeoWeb City Aquicultura, então. Aqui eu termino minha apresentação, eu acho que eu falei bastante, né? Estou à disposição aí para as perguntas, sugestões, dúvidas que vocês tiverem. Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos conversar um pouco agora. Obrigada, Marta. A gente vai agora responder as perguntas que chegaram nos comentários. Nossa primeira pergunta foi da Dani. Há algum problema ou dano ambiental se o cultivo de tilápias for feito em tanques de piscicultura? Sim, há problema sim. Principalmente, assim, pelas pesquisas que a Embrapa Pesca e Aquicultura ela tem desenvolvido, um dos principais problemas é o aporte de fósforo na água, o fósforo da ração para peixe, né? Como que a Embrapa Pesca e Aquicultura tem tentado contornar essa situação? Pesquisando tipos de ração menos poluentes. Porque o cultivo em tanque-rede, como ele é feito ou em águas abertas marinhas ou em reservatórios, né, em águas da União ou não, quando você joga a ração, né, essa ração, parte dela vai sair desse tanque-rede, né? Então, existe esse problema. Existe o problema também de fuga das tilápias, então do peixe escapar e cair no ambiente, né? Há linhas de pesquisa que dizem que pela tilápia ser uma espécie carnívora, ela acaba prejudicando outras espécies dentro de um ecossistema de um reservatório, né? Essas pesquisas, a gente sabe que de fato existe esse risco, então é importante pensar em estruturas de qualidade, né, e no manejo correto também. Com relação, então, a esse aporte de fósforo na água, a Embrapa Pesca e Aquicultura desenvolveu um projeto bem interessante no reservatório aqui do Tocantins, no Peixe Angical, onde justamente foi quantificado esse aporte na água, né? Então, depende do manejo correto, da alimentação no horário correto, né? A alimentação do peixe, então não adianta você jogar um monte de ração na água, porque o peixe não vai cair, e aquela ração, ela em abundância, ela vai acabar impactando aquele ambiente de alguma maneira, né? Então, mais uma vez, reitera-se a necessidade de pesquisa mesmo, pesquisa científica, que quantifique e que procure amenizar esse impacto. Mas, por ser uma atividade pecuária, claro que há impacto, sim, há impacto ambiental. A Silvia perguntou se existe algum tipo de parceria com comunidades ribeirinhas para espacializar sítios de aquicultura. Não existe, porque comunidade ribeirinha normalmente trata-se de comunidades de pescadores artesanais, né? E a gente está trabalhando aqui com aquicultura. Então, a aquicultura ela é diferente da pesca. A pesca, como atividade extrativista, né, ela não entra no sítio aquicultura. Existem projetos dentro da Embrapa Pesca e Aquicultura que pesquisam a pesca também, a pesca artesanal ou a pesca profissional, né? Mas dentro assim, não há registros de ribeirinhos que se tornaram aquicultores, eles podem vir a se tornar, né? Mas dentro desse projeto, isso não é muito comum, porque a pesca, ela envolve todo um envolvimento do pescador, tanto com a atividade dele, tanto com a cultura que ele tem de pesca, né? Então,
Muitas vezes, a comunidade, que é a comunidade ribeirinha, ela não quer se envolver com a aquicultura, porque a aquicultura é muito diferente. O aquicultor, ele tem horário específico para alimentar o peixe, a despesca é feita num único momento, e muitas vezes o ribeirinho, ele não está interessado nisso, ele está interessado em praticar a atividade dele, que é ancestral, né? Ele aprendeu com o pai dele a pescar, ele tem um pesqueiro específico, né? Mas são atividades bem diferentes. A gente recebeu uma pergunta sobre o aplicativo, se irá funcionar offline. Oi, Lucas, tudo bem? O Lucas trabalhou com a gente, é um prazer ter você aqui, Lucas, eu agradeço aí. O Lucas trabalhou bastante nessa parte de localização das estruturas, né, da cadeia produtiva da agricultura. Sim, Lucas, a ideia é que offline, né, e assim que tiver em rede, os dados sejam transmitidos, né? Então, o aquicultor, ele vai poder ter acesso a esse aplicativo. Vamos supor que ele subiu alguma informação de localização dele, preencheu algum formulário, assim que ele tiver em rede, esse dado vai ser transmitido, né? A gente tem um único problema, que é o acesso à base de mapas, né? Assim como o Google Maps, né, onde a gente não consegue um acesso às bases mais detalhadas se a gente estiver offline, a gente está pesquisando maneiras de poder disponibilizar as bases também de maneira offline, mas a ideia é que ele funcione sim. A Vanessa perguntou o que define a capacidade de produção. Olha, tem uma série de variáveis que definem a capacidade de produção, e elas são diferentes para viveiros escavados e para tanques rede, né? Então, por exemplo, a capacidade de produção ou a capacidade de suporte de um reservatório, ela é definida tanto pela morfologia do fundo, né? Então, o volume de água que existe naquele reservatório, também as características físicas da água, né? Então, turbidez, presença de metais pesados, enfim, existe uma série de variáveis, né? Para produção em viveiro escavado, então, já existem alguns pacotes tecnológicos, principalmente para tilápia, né, onde já existe um manual de densidade de peixe, então os viveiros eles são padronizados, então a gente tem, eu não me lembro agora a quantidade exata de peixe por metro quadrado, mas existem esses estudos principalmente para tilápia, né? Para espécies nativas, que é uma demanda que ela não foi plenamente contemplada ainda. E que, principalmente a Embrapa Pesca e Aquicultura, tem dedicado bastante esforço e recurso para conhecer os hábitos dessas espécies nativas e para justamente poder descobrir qual que é essa capacidade de produção. Mas existem informações, então, os viveiros, por exemplo, normalmente eles têm 1,5 metro de profundidade para facilitar a despesca, eles têm já uma densidade de povoamento específica, que eu não me lembro agora, mas eu posso pesquisar, se você quiser entrar em contato comigo, e eu te digo, né? Também a espécie, né, que é um fator muito importante, porque é diferente, né, a densidade de povoamento do tambaqui para tilápia, por exemplo. O que eu posso te dizer é que a tilápia é o peixe mais versátil, a espécie mais versátil para a produção e mais fácil de produzir que tem, né? Seja pelo ciclo dela, seja pela demanda dela de oxigênio mesmo na água, seja pela demanda dela de ração nutricional, né? É uma espécie bastante versátil. A próxima pergunta foi da Patrícia. Existem incentivos públicos ou privados para o desenvolvimento de empresas de consultoria e assistência técnica
além do eixo sul-sudeste? Patrícia, olha, eu não sei te dizer. O que eu sei é que a gente constatou no nosso levantamento que são poucas as empresas de consultoria, né, existentes fora desse eixo e da zona costeira do Nordeste, onde a produção de camarão é bastante expressiva, né? Mesmo o que a gente sabe é que na região norte e na região centro-oeste e norte existe muita política pública voltada para a aquicultura, justamente para suprir, né, essa falta dessa consultoria privada, e mesmo o acesso à consultoria privada, ele é feito por um público específico. Então, o pequeno produtor rural, dificilmente ele vai se planejar para pagar uma consultoria privada. Normalmente, ele vai depender dessa política pública que forneça uma assistência técnica rural gratuita, né, prestada pelas agências de assistência existentes nos estados, normalmente. Se existe, por exemplo, o estado de Rondônia é um grande produtor de peixe, né, inclusive de tambaqui, inclusive agora eles estão tirando o certificado de indicação geográfica para a produção do tambaqui do Vale do Jamari, lá em Rondônia, e é a única região que possui, o único estado da região que possui empresa de consultoria privada, né? Mas de qualquer maneira, assim, é diferente também o tipo de produção, o tipo de propriedade, né? Então, eu acho que não existe essa demanda ainda por essas empresas, mas ela vai existir. A Paty mandou mais uma pergunta. Há planos ou projetos para diminuir a distância entre as áreas onde há produção e as áreas de Não, então, distribuição? isso é política pública, né? Seria política pública. Existem alguns exemplos de política pública que se acabaram consolidando polos de desenvolvimento da aquicultura. E o que o Estado fez? Ele justamente subsidiou o estabelecimento de entrepostos de pescado, de fábricas de ração e de laboratórios de alevinos. Essas são as três principais estruturas para o desenvolvimento da aquicultura, né? Sem essas três estruturas, a aquicultura ela não funciona. Diferentemente da pesca, que funcionaria sem a existência de um entreposto, porque o tipo de comércio é diferente, né? Mas eu acho que, assim, o Sítio Aquicultura, ele busca justamente analisar esse tipo de situação, né? Onde que há essa demanda reprimida, né? Tanto por consultoria, como pelas demais estruturas. Mas é uma pergunta que nós do Sítio ainda não temos resposta, e por ser uma iniciativa inédita, né? É uma pergunta que a gente busca responder. A próxima pergunta foi do Luciano. Esse aplicativo poderia ajudar também no controle das espécies exóticas cultivadas, que às vezes escapam dos cultivos e passam a viver nos rios adjacentes. Luciano, poderia, mas isso não foi previsto, infelizmente, no aplicativo, porque assim, o aplicativo ele foi pensado para auxiliar na organização e na estruturação da cadeia produtiva da aquicultura, né? Não está previsto, eu acho que o que você está pensando com essa pergunta é, de repente, que no aplicativo houvesse uma ferramenta de denúncia. Então, sei lá, eu sou aquicultor, eu sou pescador, e eu vi que tem uma tilápia numa bacia em que não é permitido o cultivo de tilápia, né? Dentro do CIT, ele não foi previsto esse tipo de aporte de dado. Porém, como a gente vai realizar o workshop, a gente já levantou alguns requisitos, mas a gente vai levantar outros requisitos. Se essa for uma demanda do produtor, provavelmente vai entrar, né? Eu acho muito difícil. Eu acho difícil que essa demanda aqui seja levantada principalmente pelo produtor. Mas eu acho que é interessante essa ideia, né? Seria importante, mas dependeria de outros fatores. Então, uma vez
feita essa denúncia, né? Para onde que vai ser? Quem vai receber essa denúncia? Vai ser a Embrapa? Para onde que ela vai encaminhar essa denúncia, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pode pensar nisso. E se essa demanda surgir entre os atores da cadeia produtiva, provavelmente entra sim. A última pergunta no Tocantins, existem áreas ou regiões que se destacam ou poderiam se destacar nesta atividade? Existe. Assim, a região de Almas, tem uma produção expressiva de tambaqui, né? É o único polo aquícola que a gente tem no Tocantins que é expressivo, que exporta, né? Mas a gente acredita que existem outras regiões com potencial para o desenvolvimento da atividade, sim, né? Recentemente, para o bem ou para o mal, foi liberado o cultivo de tilápia na bacia do Tocantins-Araguaia também, né? E como tilápia é o peixe de maior valor comercial, né, que a gente tem no Brasil atualmente, então o que alavancaria essa produção no Tocantins seria a tilápia, né? Para o bem ou para o mal, né? Que fique claro. Mas a gente acredita que um manejo adequado, né, uma atividade realizada de maneira ordenada, com informações, né, com as informações adequadas, né, a gente pode ter um desenvolvimento e diminuindo os riscos ambientais, né, mas existe um grande potencial, sim, principalmente em virtude do preço da terra e da disponibilidade hídrica. O Tocantins é um estado que possui também muita informalidade na agricultura. Então, seria necessário e fundamental que a gente conhecesse de fato como acontece, né? Foi feito em 2018 um censo da aquicultura pelo Ruraltins, que é a Agência de Assistência Técnica Rural aqui do Tocantins. E eles chegaram justamente a essa conclusão, de que a atividade trabalha muito na informalidade, muito em pequenas propriedades, o comércio se dá de maneira local, né, com exceção à região de Almas, onde eles já têm um mercado consumidor bem definido, né, mas eu acredito que sim, que há um potencial grande para o desenvolvimento da agricultura no estado. Essa foi nossa última pergunta. Queremos agradecê-la novamente pela disponibilidade. E agora a gente vai fazer o sorteio da inscrição para o evento. Eu vou compartilhar minha tela do sorteio. Enquanto isso, gente, eu queria agradecer as perguntas que vocês fizeram. Foram perguntas bem interessantes, que estão me fazendo pensar aqui, refletir mais sobre o sistema. Eu agradeço aí a participação de vocês. Vamos começar aqui. O ganhador foi Eduardo Macedo. A gente irá entrar em contato. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. O formulário de presença para os certificados estão na descrição do vídeo. Boa noite.